Quando nós falamos em soma de vetores, nas videoaulas anteriores eu abordei o assunto vetores e vimos que vetores são grandezas que necessitam, aliás, grandezas físicas vetoriais são grandezas que necessitam do módulo, da direção e do sentido. Quando nós falamos numa soma vetorial, somar vetores exige atenção. Exige atenção para as características dos vetores. Então vamos dar um exemplo. Vou fornecer alguns exemplos utilizando a soma vetorial. Lembrando que um vetor tem módulo, direção e sentido. Então nós temos aqui, nós queremos saber a soma do vetor A mais o vetor B. Temos então o vetor A, esse vetor A na origem do vetor A e na origem do vetor B. Nós colocamos aqui um sistema de coordenadas, um eixo x e um eixo y. Temos o vetor A e temos o vetor B. Nós queremos saber qual é a soma do vetor A mais o vetor B. Então vamos definir um outro vetor. Nós queremos saber aqui um outro vetor, esse vetor C, que é igual à soma do vetor A mais o vetor B. Essa soma A mais B, quando nós vamos falar de soma de vetores, então A vetor mais B vetor é a mesma coisa que B vetor mais A vetor. Então esse vetor C, que a gente vai descobrir aqui, é igual ao vetor A mais o vetor B. Observem que nós temos o vetor A e o vetor B. Quando nós vamos calcular a soma de vetores terá como resultado um vetor. Então, para você desenhar esse vetor, depois nós vamos calcular o módulo, mas para você desenhar esse vetor, nós utilizamos duas regras. Você pode escolher a regra, nós temos a regra do polígono ou a regra do paralelogramo. Então, observem aqui, nós temos o vetor A e o vetor B. Nós queremos saber o vetor C, que é a soma do vetor A mais o vetor B. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o vetor A e nós vamos desenhar o vetor B. Vamos deslocar esse vetor B de maneira que o início do vetor B coincida com o final do vetor A. Então vamos utilizar e vamos fazer isso graficamente. Observem aqui que nós temos o vetor A e o vetor B. Utilizando a regra do polígono, nós vamos fazer o seguinte: vetor A e o vetor B, nós vamos desenhar o final aqui, deslocar o vetor B, de forma que o início do vetor B coincida com o final do vetor A. E o vetor C, que é a soma do vetor A mais o vetor B, tem origem no início, aqui coincide com o início do vetor A, e termina, aqui coincide o término desse vetor, coincide com o término do vetor B. Então, esse vetor C, ele é igual à soma do vetor A mais o vetor B. Observem nessa situação o que acontece. Nós podemos, nessa situação, o próprio exemplo já fornece algumas informações importantes. Então, nós sabemos que cada lado desse quadrado vale 100 metros. Então, o vetor A, na videoaula anterior, na parte 2, nós falávamos sobre as componentes de um vetor. Então, observem que o vetor A tem como componente 100 metros para a direita, 100, 200, 300 metros para cima. O vetor B tem 100, 200, 300 metros para a direita e 100, 200 metros para cima. O que acontece quando você quer calcular essa soma vetorial, para você saber quanto vale esse vetor resultante, o vetor soma, para você saber quanto ele vale em cada eixo, basta você somar as componentes. Então, observem que em x, o vetor A vale 100 metros em x e o vetor B vale 300 metros em x. 100 mais 300, 400 metros em x.
Então, o vetor C tem uma componente em x igual a 400 metros. 100 metros do A e 300 metros do B. É o que a gente verifica nessa situação. Temos 100 mais 100 mais 100 mais 100. 400 metros. Então, a componente do vetor C em x é igual a 400 metros. Em y, para a gente calcular isso em y, é o mesmo raciocínio. Então, a componente do A em y, 100, 200, 300. A componente do B em y, 100, 200. Então, 300 mais 200, 500. Vamos observar aqui esse vetor C e a sua componente em y. 100, 200, 300, 400, 500. Então, esse vetor C, esse é o vetor C. Ele, se nós utilizarmos a decomposição dos vetores, nós vamos perceber que em x, nós tivemos essa componente em x pela soma das componentes do A e do B. Então, 100, 200, 300, 400 em x e em y, 100, 200, 300, 400, 500. Esse resultado é obtido somando as componentes do A e do B em y. Essa é uma forma geométrica de você determinar o vetor C, a soma dos vetores. Para você determinar o valor em x, o valor em y, as componentes do vetor, se você já sabe as componentes dos vetores de maneira separada, basta você somar e você já vai obter as componentes do vetor soma. Outra forma de fazer, nós temos aqui o vetor, essa regra do polígono. Então, você tinha o vetor A e o vetor B. O que foi feito foi o seguinte: no final, você deslocou esse vetor B de maneira que o início do vetor B coincidiu com o final do vetor A. E depois, o vetor soma, o vetor C, tem como início a base do A e o término, o final do B. Outra forma de você desenhar é utilizar a regra do paralelogramo. Qual é a regra do paralelogramo? Você vai manter esse desenho, base do A coincidindo com a base do B. Então, a base do A coincide com a base do B. Esse vetor A você desenha novamente aqui. Você vai pegar esse vetor A, você vai utilizar esse vetor e vai desenhar aqui. O final do B coincidindo com o início do vetor A, essa cópia do vetor A. E a mesma coisa, o vetor B, você vai desenhar ele de maneira que o final do vetor A coincida com o início do vetor B. Como é que vai ser esse desenho? Então, perceba como é que esse desenho, utilizando o que nós chamamos de regra do paralelogramo. Temos o vetor A, nós vamos desenhar aqui novamente o vetor A, só que esse vetor A vai ser deslocado para cá. Vamos desenhar um pontilhado. Esse vetor A, pontilhado, início coincidindo com o final do B, e o B, você vai desenhar novamente o B, coincidindo o início do B coincidindo com o final do A. Perceba que esse vetor A e esse vetor B coincidem. Então, o vetor C tem como origem a base do A e a base do B, e como término o final desse vetor A e o final desse vetor B. Percebam que esse desenho do vetor C, observem as componentes, tem 100, 200, 300, 400, 100, 200, 300, 400, 500. Vamos observar agora, 100, 200, 300, 400, 100, 200, 300, 400, 500. Então, esse vetor C, você pode obter o mesmo vetor C de duas formas. Você pode utilizar essa regra, que nós chamamos de regra do polígono, ou você pode utilizar a regra do paralelogramo. Para você saber o valor das componentes, se você sabe o valor das componentes de cada vetor individual, basta você somar essas componentes, e aí você vai obter as componentes do vetor soma. Vamos calcular agora, então, o módulo dessa soma vetorial. Então, o vetor soma, esse vetor C, nós vamos deixar aqui na figura a regra do polígono.
embora você possa utilizar a regra do paralelogramo, o resultado é o mesmo. Vamos utilizar aqui esse vetor C. Então, nós queremos saber quanto vale, qual é o módulo desse vetor C. Lembrando que o vetor C é a soma A mais B. A ordem A mais B ou B mais A, você terá o mesmo resultado se você fizer A mais B ou B mais A. Então, o vetor A em x vale 100, o vetor B em x vale 300, então o vetor C em x vale 400, 100, 200, 300, 400. O vetor A em y vale 300, 100, 200, 300, e o vetor B em y vale 200, 100, 200. Então, 300 mais 200, 500. Então, esse vetor C tem componentes em x 400 e componentes em y 500. Para a gente calcular o módulo desse vetor, vamos observar aqui a formação de um triângulo retângulo. Temos o C, o vetor C, temos uma componente em x, Cx, e uma componente em y, Cy. Utilizando então o teorema de Pitágoras, observem, aqui com o mouse, estou selecionando essa parte aqui, que nós vamos elaborar delimitar um triângulo retângulo. Temos um cateto aqui que vale 100, 200, 300, 400, e outro cateto aqui que vale 100, 200, 300, 400, 500. De acordo com o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais um outro cateto ao quadrado. C ao quadrado, então utilizando o teorema de Pitágoras, C ao quadrado igual a Cx ao quadrado mais Cy ao quadrado. Cx é igual a 400, Cy é igual a 500. Cx, 400, então temos que C ao quadrado igual a 400 ao quadrado mais 500 ao quadrado. C ao quadrado igual a 160.000 mais 250.000. 160.000 mais 250.000 é igual a 410.000. Então, C ao quadrado igual a 410.000. Para obtermos o valor do C, vamos obter C igual a raiz quadrada de 410.000. Isso é igual a 640,3 metros. Então, esse vetor C, que estou selecionando aqui com o mouse, ele tem módulo igual a 640,3, uma componente tem módulo igual a 400, o componente em x, e a componente em y, módulo igual a 500. Outra forma de você resolver, no exemplo 1, nós já conseguimos obter as componentes. Então, de acordo com a própria figura, nós já conseguimos saber quanto vale cada espaço, quanto vale cada lado desse quadrado. Nem sempre você vai ter como referência uma escala ou algum padrão para você seguir.